Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É com esta afirmação de Jesus que eu dou início à nossa reflexão desta tarde. E vamos nos ater à expressão nascer de novo, que é renascer, mas nós vamos falar do renascer em um outro corpo, ou seja, vamos falar de reencarnação. E esse assunto fascina a todos assim há muito tempo antes de Jesus. Várias religiões antigas, o hinduísmo, o budismo, cabala judaica, religiões do Egito, da Grécia, já falavam sobre o assunto, não como reencarnação. Eles usavam outros termos, transmigração da alma, paligenesia e outros termos que nem nós não estamos acostumados. Reencarnação, então, é um neologismo, um termo criado por Kardec e foi popularizado por ele. Então, voltemos lá em Jerusalém, que era um centro urbano, um cara assim, de cidade grande, era muito visitada, e tinha assim a quantidade de doutores da lei, muitas sinagogas e todos os doutores da lei interpretando a Torá. Eles levavam muito a sério o Antigo Testamento. Mas eles se incomodavam com a presença de Jesus e com aquela multidão que acompanhava Jesus. Eram todos pobres, miseráveis, aleijados, doença de tudo que é jeito. E eles não tinham muito acesso a essa população, mas Jesus levava todo mundo atrás dele, né? E por aquele dom que ele tinha, pelos princípios, pelos valores maravilhosos que ele tinha. Mas entre eles, não eram todos que se incomodavam com Jesus. Havia entre eles alguns fariseus que ficavam observando Jesus de longe, assim, vendo o que ele falava, vendo o que ele fazia e tal, mas não se aproximavam. Mas entre eles nós vemos Nicodemos. E Nicodemos era diferente, era um doutor da lei, inteligentíssimo, ele era mestre, ele participava do Sinédrio, então ele se reunia com os senadores para discutir questões religiosas, questões políticas, interpretar a Torá. Ele era diferente. E Nicodemos era um grande admirador de Jesus. Ele observava o que Jesus falava e observava de longe, porque ele não podia se aproximar, né? Ele era muito conhecido, respeitado pelo povo. E ele observava o que Jesus falava, o que Jesus fazia, os milagres que realizava, como tudo aquilo era efetuado. E Nicodemos estava numa fase assim, se sentindo idoso, ele estava próximo dos 70 anos, e ele estava com questões espirituais assim afloradas. E ele resolveu procurar Jesus para se aconselhar. Mas foi na calada da noite, porque ele não podia ir durante o dia, ele era muito conhecido. Então ele foi à noite.
Aí chegou até Jesus, eu vou ler a parte do Evangelho, e disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Eu tenho empregado a minha vida, a minha existência toda em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para alcançar o reino de Deus. O mestre brandamente esclareceu: primeiro, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Em verdade vos digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É esse aqui o título do nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nicodemos, espantado, levou aquela afirmação bem ao pé da letra, assim, sabe? No sentido literal, e questionou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Jesus olhou bem firme assim no olho dele e disse: reafirmo-te, Nicodemos, que é indispensável que o homem nasça e renasça para entrar no reino de Deus. Continuou: o que é nascido da carne é a carne. É carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que maravilha, Jesus já fala assim, claramente, sobre, separando, né, as coisas materiais das coisas espirituais. Ele já falando. A carne é o corpo, que procede do corpo. E o Espírito, ele é criado uma vez, ele é independente, ele não renasce. Nosso espírito foi criado, nós somos milenares e vamos existir, ele é imortal, nós somos eternos. Então ele é um só, né? E Nicodemos, mais assustado ainda, mais confuso: e como pode ser isso? Perguntou a Jesus, né? E Jesus sabia da inteligência do Nicodemos, da capacidade que ele tinha de compreender o que ele estava falando. E disse para Nicodemos: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade vos digo, que dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceites o testemunho, o nosso testemunho. E se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Nicodemos simplesmente se retirou. Sumiu do mapa, né? Esta é a passagem em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E este encontro de Jesus com Nicodemos só aparece apenas aqui, neste evangelho de João. Nos outros evangelhos não está. E Jesus não teve nem tempo de esclarecer para Nicodemos o que era realmente a reencarnação, o que ela representa, a importância da pessoa entender do espírito, entender o que é a reencarnação. Ainda mais ele que estava preocupado com essas questões espirituais. Não deu tempo dele esclarecer, mas esclareceu para André e Tiago, que estavam lá naquele momento. Eles ouviram e ficaram super interessados. Como assim? Explica para a gente. E Jesus ali abriu o verbo com eles
explicando o que era a reencarnação. Eles ficaram assim, encantados com aquela situação, com este fenômeno maravilhoso, e falaram: nós queremos sair, pregar. E Jesus falou: não, nada disso. A casa não pode ser, você não pode construir uma casa começando pelo telhado. Tem que dar a base. O povo não entende ainda, né? Tem que fazer fundamento, a fundação da casa, e depois construir a casa, depois o telhado. Eu enviarei um consolador para explicar o que não der tempo de explicar, e que o povo esteja preparado. Nós aqui, nós já estamos preparados para entender essas coisas. Algumas coisas ainda não. Nós ainda temos que evoluir um pouco mais. Os espíritos já falaram no Livro dos Espíritos, em algumas questões, Kardec perguntou e eles: não, vocês não vão entender agora. Mas sobre a reencarnação, nós estamos preparados para receber essa informação. E Kardec vai nos explicar que este nascer de novo, ele precisa então utilizar uma comparação de ressurreição com reencarnação. Naquela época, eles confundiam muito, aliás, até hoje, tem católico que fala que a reencarnação tem a ver com ressurreição. Nada contra, entenda como quiser, não tem problema. Mas nós temos outra compreensão da reencarnação. E Kardec nos traz alguns textos que evidenciam que os judeus eles tinham algumas noções, eram vagas, eram incompletas, mas eles tinham algumas noções. Eles tinham dificuldade de explicar algo que era muito mais simples do que eles estavam imaginando. Por quê? A ressurreição pressupõe, tá? O retorno do espírito à vida do corpo, mas o corpo que já está morto. E é algo que a ciência prova e comprova ser impossível, inadmissível. E Jesus não ressuscitaria ninguém porque ele jamais subverteria uma lei física, uma lei universal. Então, não. E é isso que as pessoas confundem, ressurreição com reencarnação. Nós vamos entender daqui a pouco. Por enquanto eu vou falar sobre a ressurreição. O termo ressurreição, ele aparece na Bíblia, no Novo Testamento também, mas aplicado, por exemplo, quando aparece o Lázaro, que foi dado como morto e Jesus recebeu a notícia, mas Jesus sabia que ele não estava morto. Ele era cataléptico, ele sofria de catalepsia. O que é isso? É uma doença que paralisa todos os membros, todos os órgãos. A pessoa sente, ouve tudo, sabe o que está acontecendo, mas não consegue se mover. Imagina que desespero. E outra coisa, os sinais vitais são fraquíssimos. E a pessoa que está cuidando pode pensar que aquela pessoa que está com aqueles sintomas simplesmente morreu. E Jesus sabia que não. Então Jesus correu e foi curar Lázaro. Ele foi para curar, ele não foi para ressuscitar. Porque não tinha, ele não estava morto. E mesmo se tivesse morto, ele não ia ressuscitar. O mesmo aconteceu com a filha de Lázaro. Jesus foi lá e curou a filha de Lázaro. E a ressurreição aparece também com Jesus. Aí sim, porque Jesus também não tinha que reencarnar mais, né? Ele reencarnou aqui, saiu do ventre da mãe, viveu uma vida
normal, como de carne e osso, como todos nós, mas o corpo dele morreu. O que ficou foi o Espírito que ressuscitou 3 dias após a crucificação e sob uma forma fluídica e tangível. E ele circulou por 40 dias lá entre os judeus, foi conversar com os apóstolos, trouxe Tomé, porque o Tomé não acreditava, né? E veio aqui, Tomé, vem cá, rapaz, toca aqui a minha chaga, sou eu. Então, esse retorno de Jesus é o que nos dá muita esperança, porque ele veio mostrar para nós a imortalidade da alma. O espírito dele estava vivo. E é o que acontece com o nosso espírito. Ele vive, tá? Então vamos agora falar da reencarnação. Nós vimos a ressurreição, que pressupõe a volta do espírito ao corpo, que já está morto, que não é possível. Mas a reencarnação é a volta do espírito ao corpo, mas num outro corpo. Num outro corpo, não aquele que morreu. Aquele que morreu já era, já foi sepultado e tal. Nós vamos passar um tempo para depois reencarnar e vamos habitar um outro corpo. Aí então, o corpo morre, mas o espírito é eterno. Ou seja, a morte é inevitável. Mas não é o fim. Tudo vai continuar acontecendo. E a reencarnação é um dos pilares, como daquelas outras religiões antigamente, bem antes de Jesus, é um dos pilares da doutrina espírita. E ela nos revela, não há morte. O espírito é imortal. E o que ela representa? Era isso que Jesus queria falar com Nicodemos, mas não teve tempo. Ela representa a justiça e a misericórdia de Deus. Ela representa a lei de causa e efeito. E isso nós já conhecemos. Nós sabemos que tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, de bem e de mal, terá consequência. Nós já sabemos. E aquilo que a gente não consegue dar conta, mas bom, teremos outras oportunidades. Vamos fazer força para a gente não ter que agregar mais débitos e levar para outra encarnação. Né? Qual é a finalidade? É a evolução. Nós temos de progredir espiritualmente. Como é o processo? O espírito reencarna sucessivas vezes e adequado ao mundo de acordo com a evolução dele. Então, se é um espírito menos evoluído, ele vai para um mundo que vai acolhê-lo para que ele evolua. Se for mais evoluído, vai também para um mundo que ele possa continuar. Mas, em cada encarnação, o espírito vai habitar um corpo físico diferente, distinto, seja feminino, masculino. É importante a gente pensar que cada existência é uma oportunidade para progredir. Essa é a finalidade. Tá? Então, este nascer de novo que Kardec fala, possui 2 sentidos aí complementares: reencarnação e renovação espiritual. Claro, se não houver reencarnação, não há renovação espiritual, porque tem que praticar o que aprendeu lá na espiritualidade. Renovação espiritual, se não reencarnar, não renova espiritualmente. Então, eles são complementares, tá? Agora, tem muitos, né? Muitos que reencarnam e
ficam e não vão adiante, ficam ali apegados ao materialismo, ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à intolerância, à ganância, à inveja, todas essas imperfeições que fazem parte da nossa vida e que a gente tem que saber direitinho o que é e tentar resolver. Aproveitar essa encarnação, né? Nós temos de aproveitar que estamos aqui. Mas aí vem Jesus querido, nosso mestre, e nos convida ao renascimento do coração. Porque é um processo que é necessário e natural. Para quê? Para chegarmos à perfeição. Nós estamos todos destinados à perfeição. Chegaremos lá. Tomara que a gente se encontre lá, na perfeição. Porque cada um vai chegar num tempo, né? Vai levar tempo? Claro, vai levar tempo. Muito. Mas Deus não trabalha no tempo da eternidade? É no tempo dele. Nós também vamos ter toda uma eternidade para trabalhar a nossa evolução. Tudo vai depender da nossa conduta. Como nós vamos conduzir nossa encarnação, essa oportunidade que estamos tendo. Tudo vai depender de nós. É parte do mecanismo do amor de Deus. E a doutrina espírita, ela desperta uma sensação muito interessante a nós. É uma sensação de amparo, de proteção. E nos ajuda a superar o medo da morte. Porque o espírito não morre. Essa casca aqui vai, né? Mas nós continuamos. Aí fala, ai Gina, mas eu vou desencarnar e eu vou me separar, vou ficar separada dos meus filhos, da minha família, dos meus entes queridos. Quem disse? Os espíritos formam as respectivas famílias no mundo espiritual. E eles são unidos pela afinidade, pelo afeto, pela simpatia, pela semelhança de inclinações, tendências. São afetos verdadeiros. A família, ela é tida como uma instituição divina, planejada antes da reencarnação. E Kardec afirma, então, que os laços familiares, eles não sofrem destruição qualquer com o fato da reencarnação. Muito pelo contrário, os laços familiares, os laços de afeto, eles resistem, eles ficam mais fortes, porque quando o afeto existe e é verdadeiro entre os espíritos afins, eles se buscam e se acham, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Tudo no tempo de Deus, mas é a fé que nós precisamos ter nesse Deus maravilhoso que nos permite tudo isso. Portanto, os laços familiares são pré-existentes e o objetivo da família é o crescimento espiritual de cada um dos seus membros, mesmo aquele membro que às vezes desequilibra a família, que é conhecido como o estranho ninho, ele também foi colocado ali por Deus. Ele vai ser prova para todos, até para ele mesmo, resgate para eles. É tudo muito bem planejado, tá? E o número de encarnações, hein? É o mesmo para todo espírito? Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles disseram, não. Cada um é responsável por sua encarnação. Existe o livre-arbítrio por causa disso. Você vai fazer da sua vida o que lhe
o que você quiser. Lembrando que tudo terá consequência. Então, uns vão mais adiante, outros nem tanto, mas a certeza é: nós chegaremos a ser felizes no reino de Deus. Nós temos de aproveitar, né? Vamos ler, estudar, aprender, nos aprimorar, tirar dúvidas, fazer o bem e trabalhar no bem, porque aprendemos que somos a primeira e a verdadeira causa do nosso próprio destino. Nós que somos responsáveis por nossa vida. E a reencarnação nos coloca cara a cara, assim, ó, com a nossa responsabilidade. Então nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para progredirmos. E isso pela misericórdia de Deus. Enquanto tivermos esse corpo aqui, essa casquinha, eu vejo vocês, vocês me veem, isso significa que nós estamos vivendo ainda em mundos inferiores. Mas teremos chance. Como podemos nos libertar da matéria mais rapidamente? Trabalhando intensamente pela depuração do nosso espírito, agradecendo a Deus pelos desafios diários, pela oportunidade de cada encarnação. E os desafios, eles nos educam, eles nos fortalecem e despertam em nós valores e ainda desenvolvem virtudes. Vai chegar um dia que nós vamos agradecer por cada sofrimento que a gente passar. Ainda não conseguimos isso, né? Mas vamos conseguir um dia, porque todo sofrimento tem um propósito, tá? E nem todo sofrimento é resgate do passado. Muitas provas são escolhas do próprio espírito no planejamento reencarnatório. Ele precisa passar por aquilo, então ele quer acelerar o processo, ele escolhe aquela prova. Então, vamos pensar na hora de fazer o planejamento reencarnatório o que realmente a gente pode dar conta. Porque muitos vêm e não conseguem dar conta do que planejou. Concluindo, a reencarnação, então, é uma experiência necessária para que o espírito chegue à perfeição. E essa perfeição é que vai nos levar ao reino de Deus. Serão muitas as encarnações, né? Então, cabe a nós trabalhar bastante para que não sejam tantas reencarnações, já que depende da nossa conduta. E a fatalidade é que seremos felizes, chegaremos à perfeição. Então, que pouco a pouco possamos renascer em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Que assim seja e assim será. Muita paz a todos. Irmãs,